Quem foi o profeta Ageu? O que o livro de Ageu ensina? Numa época distante, no cenário bíblico em que os destinos eram traçados por divindades e profetas, surge Ageu, um visionário cujo nome ressoa como um eco do além. Profeta Ageu, um mensageiro dos céus, ergueu sua voz para transmitir mensagens que ecoariam através dos séculos. Ageu emergiu em meio a uma nação que havia perdido o rumo, sua terra desolada e o templo em ruínas. Seu olhar transcendental percebia além das aparências, vislumbrando um horizonte de redenção e esperança. A voz do profeta ecoava pelas ruas empoeiradas, chamando seu povo ao despertar espiritual. Profeta Ageu proclama, ressoava pelos vales, seus olhos refletindo uma sabedoria ancestral. Ele convocava a reconstrução do templo, não apenas como um ato arquitetônico, mas como uma metáfora da renovação espiritual. Era uma jornada escatológica, onde a reconstrução do templo representava a restauração da conexão divina e a preparação para eventos transcendentais. O povo, inicialmente cético, começou a vislumbrar nas palavras de Ageu um mapa para sua redenção. As ferramentas substituíram as espadas, e as pedras de construção tornaram-se símbolos de uma aliança renovada. Sob a orientação do profeta, o trabalho começou, impulsionado por uma promessa divina de bênçãos além da compreensão humana. À medida que as fundações eram lançadas, o profeta Ageu continuava sua pregação, vislumbrando eventos futuros em suas visões. Suas palavras eram carregadas de uma expectativa escatológica, onde o templo restaurado se tornaria um epicentro de acontecimentos cósmicos. Era como se cada martelada na construção ressoasse não apenas nos alicerces da estrutura, mas nas dimensões espirituais além do alcance mortal. O profeta Ageu tornou-se um farol de esperança em meio às sombras da incerteza. Seus olhos refletiam o fogo divino, e suas palavras transcendiam o tempo. À medida que o templo se erguia das ruínas, as profecias do profeta Ageu ganhavam vida, como capítulos de um livro cósmico sendo desdobrados diante de seus seguidores. O cumprimento das profecias de Ageu não era apenas uma restauração material, era um despertar espiritual. Seu legado transcendia a pedra e a argamassa, perdurando como um testemunho da fidelidade divina e da capacidade do ser humano, de se elevar das cinzas para encontrar redenção. Assim, o profeta Ageu se tornou um símbolo, não apenas para seu povo naquele momento, mas para todos os que buscam reconstruir os templos de suas vidas e encontrar significado em meio às ruínas. Suas palavras ecoam ainda hoje, lembrando-nos de que, mesmo nos escombros da desolação, a promessa de renovação e esperança aguarda aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ageu, um profeta cuja voz ecoa através dos séculos, surgiu em um período crucial da história de Jerusalém, durante a reconstrução do templo. Deus escolheu o profeta Ageu como instrumento para encorajar os judeus a perseverarem na obra, apesar das adversidades impostas por seus opositores. O livro de Ageu não é apenas um relato histórico, mas um convite à dedicação às coisas divinas. Na era do profeta Ageu, os judeus viviam sob o domínio persa, após anos de exílio na Babilônia, onde Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém e destruído o templo de Deus. Sob a nova dinastia persa, o rei permitiu o retorno dos judeus à sua terra natal, autorizando a reconstrução do templo. Contudo, enfrentaram desafios consideráveis, incluindo a oposição e a escassez de recursos. Em um cenário onde o povo havia perdido o ímpeto para concluir a construção, Deus enviou Ageu e Zacarias como profetas. Esses mensageiros divinos desafiaram a comunidade a se arrepender de sua negligência para com as coisas de Deus. Diante da resistência poderosa, instigaram o povo a perseverar na reconstrução, prometendo bênçãos divinas em resposta ao retorno à fé. Esdras, capítulo 5,
versículo 1 e 2. O povo aceitou o desafio, e, em poucos anos, o templo foi concluído, abençoado por Deus, que removeu os obstáculos. A breve mas impactante missão de Ageu e Zacarias deixou como legado um templo que, séculos mais tarde, testemunharia a presença de Jesus. O livro de Ageu, apesar de sua concisão, carrega uma mensagem vital e não podemos negligenciar a obra de Deus. Em um momento em que os judeus priorizavam seu conforto pessoal, o profeta o confrontou, revelando que ao se desviarem das coisas divinas, sofriam as consequências. Ageu, capítulo 1, versículo 9 ao 11. O alerta ressoa nos corações de todos os que, distraídos pelas preocupações da vida, se perdem nas prioridades erradas. O livro de Ageu nos lembra da importância de buscar primeiro o reino de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ao dedicarmos nossos esforços à missão divina, Deus cuida de nossas necessidades, e aqueles que colocam Deus em primeiro lugar são ricamente abençoados. O livro de Ageu é curto, mas tem uma mensagem importante. Não podemos negligenciar o trabalho de Deus. Fiquem com Deus.